Olá, o meu nome é Marcos e irei falar sobre os exames de rastreio e segmento pré-natal de baixo risco. Aqui é o nosso grupo, o grupo 5, e estão todos os componentes. Bem, de início irei falar sobre a primeira consulta de pré-natal, a qual deve ser realizada antes de 20 semanas de preferência para se ter um pré-natal de boa qualidade. A princípio, deve ser realizado o exame clínico geral a fim de avaliar os sinais vitais da gestante, em que os componentes mais relevantes da primeira consulta de pré-natal são os citados aqui no slide abaixo, como por exemplo, verificar o peso, a altura e IMC, a pressão arterial, a avaliação das mucosas, a avaliação da tireoide, a ausculta cardiopulmonar, a palpação do abdômen e, por fim, a avaliação de extremidades como pulsos e presenças de edema. Além disso, devemos realizar o exame gineco-obstétrico, o qual vai avaliar a saúde vaginal da gestante, além de investigar a presença de corrimentos, que, caso seja positivo, devemos realizar o exame especular. Também deve-se realizar o exame clínico das mamas, a palpação obstétrica, a ausculta dos batimentos cardiofetais, que deve ser realizado com sonar Doppler após a 10ª semana de gestação, e por fim a avaliação e medida da altura uterina, que deve ser feita após a 12ª semana de gestação. Também devemos destacar a solicitação de exames laboratoriais, como por exemplo, a tipagem sanguínea e o fator RH, sorologias para identificar diversas doenças como o VDRL para sífilis, HIV, HBsAg para hepatite B, além de hepatite C. Sorologia também para toxoplasmose, como o IgM e IgG, hemograma a fim de detectar anemias, a glicemia de jejum, a qual é o primeiro rastreio de diabetes mellitus gestacional em gestações de até 20 semanas, o sumário de urina, a urocultura, o qual é um exame recomendado pela rede cegonha para detectar bacteriúria assintomática que são comuns na gestação, e por fim, o parasitológico de fezes, sob indicação clínica para pesquisa de anemia. Quanto ao exame especular, é preconizado que esse seja realizado na primeira consulta até 20 semanas. Na gestante, a coleta é apenas ectocervical e, por fim, vale salientar que, se realizado há menos de um ano e não apresentar anormalidades, não será preciso repetir. Já se for feito há menos de um ano e apresentar anormalidades, deverá ser repetido, como também se for feito há mais de um ano. Por fim, realizamos na primeira consulta de pré-natal a ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre, a qual é feita por via transvaginal, e ela serve para rastrear doenças de malformação genética, como por exemplo a síndrome de Down. Por isso que ela é feita entre 11 e 13 semanas, pois é quando aparece a translucência nucal, que é o marcador da síndrome de Down. Nas seguintes consultas, deve-se realizar a ultrassonografia morfológica do segundo trimestre, a qual deve ser feita entre 20 e 24 semanas de gestação. Trata-se de um Doppler de artérias uterinas, que irá investigar os fatores de risco para a pré-eclâmpsia. Também avalia o colo uterino como a medida do colo uterino para ver se a paciente terá uma tendência à ameaça de parto prematuro. E, por fim, a avaliação da morfologia fetal, líquido amniótico e placenta. Quanto ao teste de tolerância à glicose, esse é realizado entre 24 e 28 semanas nas gestantes que não tiveram alteração no exame de glicemia de jejum. Portanto, se a gestante positivou para diabetes mellitus gestacional no primeiro exame, não é mais necessário realizar o segundo rastreio, que é através do teste de tolerância à glicose. Nesse teste, são realizadas 3 medidas, uma em jejum, outra na primeira hora e a última na segunda hora após a ingesta de glicose. E para o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, jejum tem que estar maior ou igual a 92, a primeira hora maior ou igual a 180 ou a segunda hora maior ou igual a 153. Por fim, é realizado a solicitação de pesquisas para o estreptococo do grupo B, que deve ser solicitado entre 35 e 37 semanas de gestação para avaliar a colonização de estreptococo B no trato genital e intestinal, devido ao risco do recém-nascido apresentar infecções por esse patógeno, geralmente evidenciada como doenças respiratórias, sepsis, ou meningite na primeira semana de vida. A infecção é transmitida pela mãe durante a passagem pelo canal de parto. Esse último slide trata-se da referência.